No segundo painel, nós queríamos chamar aqui a professora Flávia, graduada em História pela Universidade de São Paulo, mestrado em História Econômica pela USP, doutorado em História Econômica pela USP, pós-doutorado pela Universidade de Nápoles, na Itália, foi professora assistente e doutor da Unesp, no campus de Assis, experiência na área de História, com ênfase em História do Brasil República, e ela é autora dos livros Faces da Dominação da Terra, Jaú, 1890-1910, e Impasses no Novo Mundo, Imigrantes Italianos na Conquista de um Espaço Social na cidade de Jaú, 1870-1914, entre outros tantos trabalhos. Então, professora Flávia, gostaria da sua presença. Vamos chamar também o Guilherme de Almeida Prado Castro Valente, mestrado em Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente, com o tema Mudança e Permanência, 4 gerações e a propriedade rural no município de Jaú, pela Uniara. Coordenador do projeto de Educação Patrimonial da Fazenda Mandaguaí, pesquisador sobre modo de vida, economia e organização social em propriedades rurais. Obrigado, Guilherme. De agosto, foi uma grande coincidência pelo Dia do Historiador. No dia 17 tivemos o Dia do Patrimônio Histórico, que foi comemorado, e hoje, coincidentemente, é o Dia do Historiador. Então, talvez sejam uns bons ventos aí da gente realmente fazer esse trabalho que o Instituto está pleiteando. Para mediar esse debate, vamos trazer o Paulo Eduardo Guerra. Paulo é membro também do Instituto Histórico e Geográfico de Jaú. Ele é graduado em História pelas Faculdades Integradas de Jaú, tem especialização em Gestão Educacional pela Faculdade de Itápolis, é professor da Rede Municipal de Ensino de Jaú e supervisor de ensino da Rede Estadual. Tem pesquisa e produção em História Ambiental, Bairros Rurais e Imigração Italiana. Paulo, com você. Boa noite a todos. Eu já passo a palavra para a doutora Flávia, para que faça suas considerações com o título, A Europa invade o sertão. Bem, boa noite a todos. E, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer à comissão organizadora pelo convite e a oportunidade de eu estar aqui falando um pouco a respeito do meu trabalho, Bem, quando o Paulo entrou em contato comigo, fazendo convite para esse evento, a princípio eu relutei. E relutei por quê? Porque faz quase 20 anos que eu não faço pesquisa nenhuma sobre Jaú. Minhas pesquisas andaram por outros caminhos, E depois eu pensei alguma coisa que eu pudesse vir aqui falar. Me lembrei, então, de um texto mais recente, publicado em 2012, mas esse texto foi elaborado em cima de pesquisas anteriores. Eu não pesquisei por volta de 2012 para elaborar esse texto. Bem, esse texto, então, denominado A Europa invade o sertão, o impacto da chegada do imigrante italiano na cidade de Jaú, 1853-1914. Esse texto foi publicado na revista Caravelle, pela editora da Universidade de Toulouse, na França. Portanto, o texto original foi dirigido ao público europeu. Eu fiz uma adaptação para falar aqui. Tanto que a primeira parte do texto eu fiz uma longa introdução para explicar para o público europeu o que era Jaú. O europeu, às vezes, não sabe nem o que é Brasil, Imagina Jaú. Então, eu fiz uma longa introdução explicitando isso. E aqui eu vou tratar a segunda parte do texto,
que é exatamente o imigrante italiano na cidade de Jaú, de 1870 a 1914. Bem, embora, né, o povoado de Jaú tenha sido arruado logo após a fundação, em 1853, até os anos de 1870, sua aparência era muito mais rural do que urbano. Casas rústicas de taipa ou madeira, esparsamente distribuídas, quase sempre não seguindo arruamento, né? A foto que a Raquel mostrou é posterior, né? Então, o aspecto era muito mais rural, né? O município todo, em 1870, contava com 4.000 pessoas e a vila sequer chegava a 1.000 almas. Bem, até esse momento, a pobreza dominava o povoado. E por que a pobreza? Porque os fazendeiros, eles não moravam na cidade, eles moravam nas suas propriedades rurais. E eles vinham aqui para fazer as práticas religiosas ou funções administrativas, mas a maior parte do tempo eles estavam nas suas fazendas. E também a riqueza de Jaú, ela começa a ser acumulada posteriormente, né? Nos anos de 1850, 1860, 1870, o café foi plantado primeiramente por Gomes Botão, mas ele não tinha nenhum valor, como se diz, ele não entrava no circuito comercial, né? Não valia a pena transportar o café em lombo de burro até São Paulo, até Santos. Ficava muito caro. Então, não se plantava café, não só em Jaú, Brotas, São Carlos, toda essa região que é chamada Frente Pioneira, o café não foi plantado comercialmente antes da chegada da ferrovia. Os fazendeiros, então, plantavam, como a Raquel disse, o fumo, o algodão, o açúcar, e mesmo o açúcar também não entrava no circuito comercial, porque carregar açúcar em lombo de burro, ele azedava até chegar em Santos, né? Então, a produção ela era distribuída regionalmente, né? E o algodão, nos anos 60, os fazendeiros do interior de São Paulo não tinham certo se o futuro seria o café ou o algodão, porque nos anos 60 a lavoura de algodão desenvolveu muito devido à Guerra da Secessão nos Estados Unidos, que deixou de produzir o algodão para a indústria têxtil inglesa, né? Então, o algodão passou a ter um valor no comércio. Mas, em seguida, terminada a Guerra da Secessão, o algodão praticamente foi abandonado. Bem, então, o núcleo era muito pobre até os anos 80. Alberto Barbosa, que foi um português que aqui chegou em 1884, e depois ele se tornou tabelião, ele escreveu uma série de artigos no Comércio de Jaú entre 1914 e 1916. E um dos artigos, ele faz um relato do que era Jaú no momento que ele chegou, né? Ou seja, 84. Ele diz que o meio urbano, as ruas, tinha uma série de tocos, eram dominados por grandes tocos de árvores cortadas desde o início da fundação do povoado. Elas permaneciam lá, né? E ainda, elas ainda atravancavam as ruas. Sem guias de sarjetas, as ruas eram espaços incertos, além de serem escavados por grandes sulcos devido às enxurradas na época da chuva. Sebastião Teixeira também menciona que nos dias de chuva, as ruas eram tomadas por enormes lamaçais. E nas épocas de seca, a cidade era tomada por pó, né, que recobria o espaço urbano, deixando casas e árvores avermelhados, dando um aspecto muito feio ao meio urbano. A população de Jaú, nessa primeira fase, era composta, porque os fazendeiros, como eu disse, estavam nas suas fazendas. A população era composta por aventureiros,
pessoas que praticavam pequenos furtos, pequenos comerciantes, trabalhadores braçais e prostitutas, e os negros, aqueles escravizados e os libertos, né? A miserabilidade desses habitantes era muito grande. Portanto, Jaú, até os anos 80, era uma cidade de miseráveis, né? Eu encontrei documento narrando comerciante andando descalço, com parcas mercadorias, sobrevivendo. Na verdade, ou nem sobrevivendo, né? Bem, havia também, nos anos 70, chegaram os primeiros imigrantes italianos. E por que eles chegam? Porque a ferrovia havia chegado a Rio Claro. Então, a aproximação da ferrovia começou a impactar as frentes pioneiras, né? Então, esses imigrantes vieram para cá esperando a chegada da ferrovia, porque havia projetos, né, para a ferrovia chegar. Então, eles vieram. Esses primeiros imigrantes que chegaram, então, nesse momento, eles se estabeleceram no meio urbano como comerciantes. Eles eram oriundos do meio urbano na Itália e do sul da Itália. Então, eram sulistas do meio urbano, né? E eles vieram só, não trouxeram família em geral, eles vinham para fazer América, ou seja, ganhar dinheiro e retornar para suas terras. Muitos deles aqui permaneceram e não voltaram, né? Bem, antes da chegada da ferrovia, quando esses italianos já estavam aqui, o comércio se concentrava na Rua das Flores, que é a atual Marechal Bittencourt. Foi nela que os comerciantes italianos também se radicaram. Lá estava, em 1875, Antônio Miralha, com a loja O Caçador. Em 1876, Michele Peccioli, com uma casa de ferragens. Em 1881, Pedro Nardini, com uma loja de armarinhos. Em 1887, Domingos Peccioli abriu uma padaria. Bem, não? Mas será que eles estão ouvindo? Dá para ouvir? Bem, com algumas exceções, os italianos estabelecidos em Jaú nos anos 70, como eu disse, eles eram do sul e de origem urbana, né? Com uma pequena melhora das condições econômicas no final dos anos 70, de 1870 a 1880, os agentes públicos tentaram, então, pela primeira vez, intervir na vila, para melhorar as condições, né? Os prédios públicos estavam em condições precárias, janelas caindo, sem portas, né? Partes dos imóveis sequer estavam murados, sequer com cercas. E não se sabia, sem guias de sarjeta, não se dividia o espaço público do espaço privado, né? Bem, vacas leiteiras eram permitidas na cidade desde que o proprietário pagasse R$5.000 por ano por cabeça. Então, a própria lei permitia as vacas circularem pela cidade, né? Bem, a grande transformação urbana começou de fato a ocorrer com a aproximação da ferrovia, que chegou em Brotas e em seguida em Jaú, em 1887. Momento que também houve uma grande valorização do café no mercado internacional. Quer dizer, momento que a ferrovia chega aqui, o café teve uma alta fabulosa no mercado internacional. Então, isso facilitou, né, os investimentos no café. Foi quando, então, os agricultores começaram a investir pesadamente na lavoura cafeeira. Também chamados grandes capitalistas fora de Jaú, investiram na compra de terras aqui e plantando café. Foi o caso da família campineira Andrada Coutinho, que comprou 4 fazendas contíguas, dando origem à fazenda Alzira,
uma das maiores produtoras de café do município na área da antiga Monte Alegre. Também foi nos anos 80 que a mão de obra negra, né, se tornou insuficiente para atender a demanda do café, né? A solução foi o governo imperial subsidiar a chamada grande imigração, que inseria, inclusive, imigrante italiano, né? Foi com a chamada grande imigração que começou a se chegar levas e levas de imigrantes italianos. No caso de imigrantes, desculpa. No caso de Jaú, os imigrantes italianos de longe foram preponderantes. Embora a grande maioria desses imigrantes tenha sido encaminhado para o meio rural, parte deles, principalmente os detentores de algum ofício, permaneceram na cidade. Também, muitos que foram para o meio rural e sabiam fazer alguma coisa, eles surgiam das fazendas. Na primeira oportunidade, eles saíam e se fixavam na cidade, que eles sabiam que a cidade daria muito mais oportunidade a eles do que trabalhar como mão de obra na fazenda, né? E também teve alguns que vieram com seus próprios recursos, né, para estabelecer na cidade. Bem, com isso, o quadro demográfico do município mudou seu perfil. De 7.512 habitantes em 1872, passou para 18.341 em 1886. Ou seja, a década de 80 é quando a cidade explode, né? O município com riqueza e a cidade também explode. A acelerada expansão cafeeira propiciou um acúmulo de riqueza sem precedentes, o que refletiu no início da acelerada mudança do perfil urbano, bem como na estrutura da sociedade. Não é só no perfil urbano, a sociedade, o conjunto da sociedade começa a mudar. A cidade começou a se inserir na modernidade, como o levantamento de um novo conjunto arquitetônico, que foi se transformando até 1914. Os melhoramentos públicos também, aos poucos, foram sendo estabelecidos, como rede de água, rede de esgoto, rede de esgoto não, energia elétrica, telefone, calçamento das ruas centrais e o Jardim Público Augusto Europeu, entre outros, né? Sem dúvida, a mão de obra imigrante foi essencial nesse processo, né? Imigrantes, importante dizer que imigrantes italianos que chegaram a partir da chamada grande imigração, ao contrário da primeira, que eram sulistas do meio urbano, esses eram do norte da Itália, principalmente do Vêneto e Lombardia, e eles vinham do meio rural, né? Nesse momento, eles vinham levas e levas de imigrantes. Eu trabalhei em imigração italiana, houve vilarejo que partiu da Itália, o vilarejo inteiro, inclusive o padre, junto, né? Vocês imaginam a ideia do que foi a tal da grande imigração, né? Também, interessante notar que quando da instalação da estação rodoviária lá em cima, né? Estou aqui, acho que é lá, lá em cima, né? Em 1887, houve um rearranjo do espaço urbano que provocou o deslocamento do comércio da Rua das Flores para a Rua Amaral Gurgel, Major Prado e o Largo do Teatro, que é o atual Jardim de Baixo, né? Importante dizer que os comerciantes italianos também acompanharam esse deslocamento. A mão de obra especializada de que eram portadores os imigrantes foi essencial para atender à modernização da cidade. Arquitetos, engenheiros, empreiteiros de obras, detentores de diversos ofícios, e também lá estavam atendendo os mais diversos serviços, ourives, relogeiros, sapateiros, alfaiates, modistas, entre outros. Profissionais liberais
Também vieram como farmacêuticos, médicos, dentistas, advogados, professores, músicos, entre outros. Assim, setores da sociedade com maior poder aquisitivo puderam construir as suas imponentes vivendas, modernizá-las, decorá-las com requintes de padrões europeus, vestirem-se com roupas com talhos modernos e terem à disposição profissionais que proporcionavam o luxo e o requinte. A presença maciça dos imigrantes italianos em praticamente todos os setores da sociedade era inquestionável na primeira década do século XX. A notificação da Prefeitura Municipal, publicada em 1911, permite avaliação de outro aspecto da presença italiana. Trata-se da relação de proprietários de imóveis na área urbana. Eu peguei só alguns exemplos, né? Através desse levantamento, é possível perceber não só que o número de italianos proprietários, como ainda as ruas nas quais eles se concentravam, por esse documento da Prefeitura, né? Nesse sentido, o destaque foi a Rua das Flores e a Rua do Comércio, que é a atual Amaral Gurgel. Na Rua das Flores, de 82 imóveis, 27 pertenciam a imigrantes italianos. Na Rua do Comércio, que é Amaral Gurgel, de 97 imóveis, 54 estavam em mãos de italianos, ou seja, mais da metade, né? Porém, esses números não expressavam a totalidade das residências dos italianos, pois uma parcela expressiva morava em casas de aluguel, né? Como, por exemplo, a Rua da Polenta, que é a atual Rui Barbosa, onde os italianos praticamente ocupavam a maioria das casas. Outro dado representativo da presença italiana é o montante de nascimentos no município no ano de 1902, entre os meses de abril e julho. Filhos de brasileiros nasceram 110 crianças. Filhos de italianos, 197. Filhos de espanhóis, 18. E filhos de português, 11. Observa-se que o número de nascimentos entre italianos foi superior à soma das demais nacionalidades. Bem, o contínuo número de italianos que chegavam foi tão grande que, na primeira década do século XX, provocou um estrangulamento na oferta de moradias. Um cronista, em 1910, dizia que, por essa razão, a cidade estava ficando inabitável. A restrita oferta de imóveis, somada à pobreza dominante, provocou o aparecimento de um grande número de cortiços, inclusive mesmo na área mais nobre da cidade. Eu me lembro que, na pesquisa, encontrei um grande cortiço na atual Amaral Gurgel, onde era a Telesp, sabe aquele quarteirão? Ali havia um enorme cortiço, portanto, praticamente dentro do espaço nobre da cidade, né? Bem, quando a gente vê fotografias de Jaú, que aparece o casario distante, os fotógrafos selecionavam o momento para tirar essas fotografias quando não aparecia a pobreza. E não foi só Jaú, não. O Rio de Janeiro, quando Ferré fotografou, o Rio de Janeiro também fez isso. Fotografava quase que com o sol nascendo, os casarios, para mostrar a riqueza e não a pobreza, né? Porque os pobres circulavam pela cidade o tempo inteiro. Por outro lado, os italianos vencedores se sobressaíam principalmente no setor comercial, né? O número de italianos fixados na primeira década do século XX no quarteirão da Amaral Gurgel, entre a Marechal Bittencourt e Edgar Ferraz, localizaram, né? Era muito expressivo o número de italianos ali, né? Ali estava a relojoaria de Rocco Campiglia, a relojaria Orivesaria de Caetano Orecchio,
ao Guarani de Atílio de Pretes, a Sapataria da Onça de Caetano Alegro, o estúdio fotográfico dos irmãos Cantarelli, a funilaria de José Rossi, a Casa Helênica de José Atanásio, ao Pêndulo Europeia de Pascoal Senise e a Casa de Câmbio de Domingos Peccioli. Bem, a maciça presença de italianos na cidade provocou um convívio cotidiano com representantes de vários segmentos sociais, né? Porque também se tinha italianos de diversos, representantes de diversos segmentos sociais. Nessa convivência, deu-se não só aproximação, mas também estranhamentos mútuos, bem como conflitos que emergiam por diferentes motivos. Por parte dos imigrantes, a maior aversão foi a convivência com negros e mulatos, uma vez que eles vieram substituir a mão de obra negra. Então, os italianos, eu sou descendente de italiano, a família da minha mãe tinha um preconceito com os negros violento. Por quê? Por causa disso, né? Por parte da sociedade local, era os jauenses, né, verem seus espaços e sua cultura serem invadidas pelos italianos. Porém, a necessidade dos diferentes serviços que os italianos disponibilizavam para a sociedade local foram abrindo canais para que as distâncias socioculturais fossem amainados, né? Fator importante que facilitou a aproximação e a simbiose foram os hábitos alimentares, né? Os italianos, principalmente os de menor poder aquisitivo, logo foram obrigados a comer o arroz, o feijão, diante da maior oferta, né, desses alimentos e o preço mais acessível. Por outro lado, membros da sociedade local foram sendo conquistados pela culinária local, pela culinária italiana, desculpa. Italianos com hortas em quintais plantavam e comercializavam verduras, legumes desconhecidos da sociedade local, como a chicória, que até tem uma dupla palavra, né? A chicória ou a escarola. A escarola é a palavra italiana, né? A berinjela, a beterraba, o rabanete, a alcachofra. Bem, a conquista do paladar se deu numa outra ponta, pelos diferentes pratos, como o macarrão, o nhoque, a lasanha, enfim, as massas. Também promoveu uma sofisticação de costumes. Em 1914, em Jaú, um italiano abriu um bar denominado Bar Itália, que passou a ser um espaço de interação social. Um articulista, nesse momento, no jornal, destacou que esse ponto era um estabelecimento à altura do progresso local e que oferecia inúmeros reservés às excelentíssimas famílias e servidas por pessoas escrupulosas. Nesse local eram servidos as pizzas, ou seja, notícia da primeira pizzaria em Jaú, né? Finalizando, a simbiose desencadeada entre a sociedade local e os imigrantes italianos filtrou matizes culturais construídos historicamente por ambos os lados e criou uma dinâmica na qual as diferenças foram sendo mediadas. Embora a documentação consultada não nomeou a chegada dos italianos como uma invasão, a expressividade numérica e as transformações provocadas por eles, fica patente a perda do controle das antigas bases culturais da sociedade local. Jaú, na década de 10, não tinha mais nada a ver com o início, com seus inícios, né? Por essas razões, o sentimento que a sociedade local teve com a chegada em massa dos imigrantes não deixa de ser uma invasão. É isso. Passo agora a palavra ao Guilherme Valente, que vai discorrer
sobre a contribuição, né, dos afros brasileiros na cidade de Jaú. Boa noite. Meu nome é Guilherme. Daí, na verdade, eu vou contar um pouquinho como é que surgiu essa ideia de trabalhar um pouco a contribuição do africano aqui na formação de Jaú, né? Eu moro numa fazenda antiga, enfim, uma fazenda que foi a fazenda de café e tal, e eu comecei a trabalhar com educação patrimonial, educação ambiental em 97. E cada hora vai surgindo um assunto novo, né? O meio natural e o meio construído ali permitiam que você tinha várias leituras do espaço. E, enfim, daí eu fui procurando aquilo que pertence à minha família desde o começo e tal, e tinham alguns documentos mais antigos que eu fui procurando, e um deles era um inventário da primeira dona da fazenda, que chamava Antônia de Almeida Prado, em 62, e que mencionava, né, quando ela falece em 62, mencionava o descritivo da fazenda, paiol, a casa de morada, senzala. E esse documento tinha sido transcrito do documento original, então era um documento já datilografado, do século XX e tal, e não mencionava a questão dos escravizados, né? E isso me deixou curioso, porque até então, meu próprio bisavô, né, não comentava sobre isso, né? Eles têm essa geração dos bacharéis, que vão ser da virada do século XIX como do século XX, existia uma negação com relação à escravidão. Então, basicamente, eu fui trabalhando isso, e daí trabalhei ali no Arquivo Municipal de Jaú, que é um arquivo que está no museu, e também tive acesso ao cartório de notas e protestos, com a documentação de 1868 até 88, que era o que me interessava. Bom, aqui com relação a esse texto do Alencastro, né, a partir de 550, todos os ciclos econômicos brasileiros, né, do açúcar, do ouro, do café, derivam do ciclo multissecular trabalho escravo, resultando da pilhagem do continente africano. O tráfico negreiro vai irrigar os desdobramentos regionais e setoriais da economia mineira, permitindo o desenvolvimento simultâneo das diferentes zonas produtivas. Aí ele já afirma, né, que até o Alencastro fala que, na verdade, o Brasil não existiria sem a mão de obra africana, né? Então, havia essa questão. Para a África foi uma coisa extremamente traumática a questão do tráfico negreiro, porque geralmente o que vinha para cá eram os que estavam em idade de trabalho ou para a idade produtiva, a maior parte de homens, e que dizimavam aldeias e tudo mais, com pouca presença masculina, o que dificultava o desenvolvimento da África em si. Aí, o objetivo, então, era traçar, né, um breve histórico de como a mão de obra negra contribui, né, no desbravamento da formação das propriedades agrícolas da região de Jaú, tendo como objeto de estudo as fazendas Mandaguaí e Riachuelo, que pertenciam, na época, né, à irmã Antônia de Almeida Prado e Francisco de Paula Almeida Prado, que era o Major Prado. Daí o período estudado é de 68 a 88, e quando essas propriedades estavam sobre o comando do Major Prado, em que o livro tem 300 e poucas páginas, e sobre o africano se resume 3 parágrafos. Então, na edição comemorativa formada pelo Livro Jornais, né, a Correio de Capital, o Correio de Garça, de 341 páginas, na verdade, só 4 parágrafos tratam da contribuição do africano em Jaú. Daí o texto basicamente apresentava a quantidade de escravos, como alguns senhores desbravadores utilizavam a mão de obra escrava na fundação da vila para abrir picadas ou levantar a igreja. Só com relação a isso é o Fernandes, né, e com relação ao termo escravo ou escravizados, o termo escravizado é uma coisa bem mais recente. Esse artigo, quando eu escrevi, foi em 2006. E já estava o comecinho desse termo escravizado, justamente como a colega falou ali, não nascia escravo, né, a pessoa era escravizada. Daí aqui
com relação como falei, o foco é a questão das fazendas, né? O tenente Lourenço de Almeida Prado é o primeiro membro da família a chegar em Jaú. Eles compram uma gleba de terra aqui do Gomes Botão, em 1858, então uma parte da família começa a chegar em 58, 59, e daí o primeiro a chegar é esse tenente Lourenço de Almeida Prado. Eles são de uma família de Itu, eles já tinham engenho de açúcar em Itu. Como a família era muito grande, eram 21 pessoas na família, quando foi feito o inventário da família, quando o pai morreu, foi feito no sistema de morgadia, quando o mais velho recebia as partes produtivas e os outros recebiam algum dinheiro para iniciar a família, para iniciar a vida financeira. Então, o Vasconcelos de Almeida Prado, que é onde tem a Convenção de Itu, permanece em Itu, com os dois engenhos, o Piraí e Ingamirim, e os outros irmãos vão se espalhando para o estado de São Paulo, e desses 21 irmãos, 6 vêm para Jaú. O Lourenço é um deles. Então ele viaja o Tietê abaixo, Batelões, toma de aluguel, com a família, escrava, porta a fazenda do capitão Ribeiro de Camargo, que era já estava nessa área. Inclusive tem um dos textos que eu li, que justamente, como o capitão também é de Itu, né, existia intercâmbio de informação falando sobre o tipo de terra e tal, e isso aguçou a vontade dos irmãos virem aqui, ver aqui como uma possibilidade de ganhar dinheiro. Né? Então, com a bússola, traça esse reto de que ambos os trabalhos africanos recém-chegados transformam no decurso de um mês, né, a estrada do Banharão Novo, encurtando assim a distância entre o Porto Ribeiro e a localidade de informação. Isso é o texto do Fernandes. Eu não sei se alguém já teve curiosidade, né, do censo de 1872, que é o primeiro censo que existe no Brasil, que é o censo que é feito depois da primeira lei que visava proteger ou terminar a escravidão, que é a Lei do Ventre Livre, de 1871. Ali é bem interessante você ver em questão de número que boa parte desse oeste novo, que é a região de Campinas para cá, Campinas ainda tinha uma população escravizada bastante grande, proporcionalmente, que dava quase 40% da população. Mas quando você vem para cá, para o oeste, essas cidades mais novas, a população escravizada ela era bem menor. Então, você vai ver que vai variar, né, em 72, ali, Jaú tinha quase 7 mil habitantes, segundo ali o dado do censo, e tinham 800 escravos, ou escravizados. Então, você vai dar mais uns 12% da população que era escravizada. E isso, quando tem relatos sobre a região aqui, inclusive sobre esses primeiros engenhos que funcionavam aqui em Jaú, a presença africana era pequena, mas justamente porque era difícil, era caro e difícil, né? As pessoas que estavam vindo aqui, elas estavam começando a vida, estavam abrindo uma área nova, né? Então ali tem, né, em 52, o delegado de polícia de Araraquara enviou ao governo do Província de São Paulo um relatório descrevendo os engenhos de açúcar da região de Brotas, do qual o futuro município de Jaú fazia parte. Segundo o relatório, essas fábricas nada exportavam, quer dizer, como a professora falou, na verdade o comércio era basicamente local, né? E na sua pequena produção eram para o consumo local. Em alguns proprietários trabalhavam com 2, 4 escravos e a família, mas havia também os que empregavam de 12 a 20 escravos. A falta de braços, né, faz com que não prospere essas pequenas fábricas. Então, realmente, era tão forte a dependência da mão de obra africana que demorou para que a gente conseguisse prosperar aqui. Além da distância de Jaú com centros de exportação, o maior centro de consumo, também tinha essa questão da falta de mão de obra. Aqui é justamente os livros do cartório ali, né? Então, daí você vai ver que na década de 70 e depois 80, você tem picos de maior comercialização e maior disponibilização de escravizados aqui em Jaú. Então, a gente vê ali que no comecinho, né, de 68 a 70, basicamente 9 transações. Já no segundo livro, né, registra um pouco mais, eram 22 negociações.
como a professora falou, a partir do momento que a ferrovia se aproximava da região aqui, os fazendeiros também estavam apostando na possibilidade do café. Né? Então, ou de aumentar as plantações, porque a plantação já existia desde lá do Gomes Botão, desde 40 e pouco. Mas você era pequena a produção, porque não havia maior comércio com aquilo, não tinha como você vender para outras pessoas, porque não tinha transporte para isso. E o transporte de lombo de burro era extremamente caro. Quem já viu as buracas, né, que são aqueles baús que os burros carregam, são pequenos. Então você tem que ter uma tropa muito grande para você conseguir carregar uma quantidade expressiva de mercadoria. Daí você tem, a partir daí o ritmo de registro diminui com uma média de 7 transações, né, de 21 de março de 74 até 78, e daí vai ter um grande aumento justamente quando a ferrovia se aproxima. Né, a partir dessa data, há uma nova substancial aumento, né, do período de 78 até 80, que daí são 68 transações para compra de mão de obra escrava, uma média mensal aí de 7,5 contra a média de 7,3 anteriores. No ano de 86, né, lembrar que a ferrovia chega aqui em Jaú em 87, né, mas ela chega na região ali de Rio Claro na década de 70, o traçado primeiramente vai privilegiar a São Carlos e Araraquara, depois o ramal vem para Jaú, né, vai chegar aqui em 86 em Dois Córregos e fevereiro de 87 em Jaú. Então, no ano de 86, né, no mês de março a julho, foi o período mais profícuo para a comercialização de escravos na Vila de Jaú. Nesse período curto de apenas 5 meses, houve mais negociações de escravos do que nos anos anteriores. Somente o período de 5 de março a 17 de julho, o número de escrituras de compra e venda chegaram a 31 transações, né, número muito superior às médias anuais, que variou de 15 de 81 até os anos de 83. Aliás, o ano de 86 terminou com 54 registros de compra e venda, o maior da década de 80. Esse número justamente reflete a chegada da ferrovia na região de Brotas e Dois Córregos, né, em 86, e a preocupação em expandir o café. Daí, uma coisa que é interessante aqui também é com relação a de onde vinha essa mão de obra. Né? Uma vez que a lei das terras é de 1850 e também legalmente o fim do tráfico negreiro acontece em 1850. Começa em 1850. Então, ali os escravos, né, eram originalmente de zonas onde tinha mineração ou a agricultura já estava em decadência. Então, os escravos vinham, né, de províncias nordestinas, como Bahia, Ceará e Sergipe, que enviavam esse excesso aqui para São Paulo, bem como Minas Gerais, né, também, né, e dentro do estado de São Paulo, ali o Vale do Paraíba, né, com São Luís do Paraitinga, Cunha, Cachoeira, Guaratinguetá, que estão ali no Vale. Se alguém tiver curiosidade depois, na questão do censo lá de 1878, é bacana você ver que, embora Jaú tivesse a mesma população que Bananal, que foi uma grande produtora de café, né, que está 1 hora e pouco do Rio de Janeiro, ou mesmo de Angra, que era um porto, ali a população africana representava quase 40% da população local. A questão da mão de obra sempre teve presença. Como o foco meu realmente era as fazendas e os seus proprietários, né, então a mão de obra escrava sempre teve presença. E a ponto de o pai do Major Prado, na verdade, né, o Francisco de Paula, chamava João de Almeida Prado, que era o coluna de Tu, lá eles diziam, ele dá, né, primeiro beneficiado é o Francisco de Paula Almeida Prado Filho, que recebe um escravo de nome Lourenço, de 26 anos, com uma aptidão para a lavoura, né, no valor de R$900 mil. Depois, o próprio o Major Prado acaba doando para uma outra filha, né, outro escravo com 14 anos, natural do Ceará, né, e uma moça também, Francisca. Então, realmente, era o início de vida, era o capital, era o maquinário, era quem realmente gerava a riqueza ou fazia o trabalho para
para as famílias que estavam começando a agricultura. Então, doar escravos para a família terem capital humano para iniciar algum negócio, já era um precedente da família Almeida Prado. Né, em seu estudo genealógico, transcreve a carta de emancipação do capitão Mó de Itu, João de Almeida Prado, escrita por seu pai, o ouvidor Lourenço de Almeida Prado, em 1792. Nessa carta, ele doa 5 escravos e uma área de terra a ser desbravada para a livre comercialização e administração do seu filho, que era a fazenda Piraí e depois a fazenda Igamirim, que existem até hoje lá em Itu. O capitão Mó de Itu, o João de Almeida Prado, era o pai do Francisco Almeida Prado, o Major Prado, que é local. Então, como é que se mantinha essa questão da escravidão? Era através da opressão, sem dúvida nenhuma. Existia o código de conduta, o código de postura e o castigo corporal. Lembrando que para cá, nessa região, como já ela vai se desenvolver a partir de 1850, e a mão de obra era mais escassa, a questão da punição ou do castigo, ele vai diminuir, não que vai suavizar, mas vai diminuir em relação a áreas mais antigas. Justamente não porque as pessoas fossem melhores, mas por questão de realmente de escassez de mão de obra. Você corria o risco de perder a máquina que gerava riqueza para você. Então, a manutenção da ordem da população escrava exigia um controle de mobilidade do cativo, pelo espaço urbano, penalidades para quem acobertasse fugitivos, leis que proibissem o escravo adquirir objetos que pudessem ser comercializados ou usados como armas, e castigos corporais como corretivos da disciplina. Para Boris Casoy, daí a punição dos cativos era uma forma de enfatizar a relação senhor-escravo como matriz estruturada da sociedade e da economia. Daí o perigo de fugas e rebeliões, vulcão sobre o qual se assentava a sociedade escravista, torna necessária a existência de mecanismos de manutenção da ordem e tratamento através da violência e através do paternalismo dentro do marco da fazenda escravista. Aí é uma coisa muito louca, porque na verdade existia toda essa opressão contra o africano, e ao mesmo tempo você era paternal, porque na verdade você oprimia e tentava proteger, ou fazia com que ele se sentisse protegido. Daí a gente vai ver 2 casos, um local e um da região, em que isso que está bem demonstrado sobre isso. Daí você tem a convicção de que muitos escravos não trabalhavam se fossem devidamente espancados. Depois, as marcas produzidas pela violência contra cativos serviam para identificá-los no caso de fuga. Daí, ao analisar os anúncios de jornal publicados para oferecer escravos ou para tentar recuperar escravos fugitivos, observou-se de que muitos negros fugidos, o anúncio dá como traço identificador a marca da surra, a ferida, cicatriz do anjinho do tronco, ou a corrente no pescoço e ferro nos pés. É o que eu falei. Como a região de Jaú foi povoada por pessoas vindas de Itu e algumas regiões de Minas Gerais, houve aqui uma continuação com relação ao senhor escravo. Objetos de punição como algema, cadeado e corrente, e colar estão arrolados no inventário da Antônia de Almeida Prado. Isso demonstra que, apesar dos escravos serem escassos e caros nessa área, os instrumentos eram os mesmos que as áreas antigas. O código de postura que eu falei, que é esse justamente que determina o que o escravo podia fazer e como maneira de oprimir ou tentar controlar eventuais fugas. A Regina Bauer ela fez uma monografia no curso dela de História sobre escravidão. Então, pega de 60 a 88, e ela lista alguns artigos do Código de Postura de 1871, cujas preocupações vão desde a vestimenta do escravo, cantorias, jogatina, a proibição de levar os metais preciosos, açúcar, café, sem autorização por escrito do senhor administrador, e multas para quem acobertasse escravos fugidos. Aqui é uma coisa interessante com relação à questão da cultura africana, tentando ser abafada também, com a repressão como forma de domínio. Você tem ali a questão das cantorias, jogatina, ou qualquer tipo, que você pode imaginar, capoeira, coisa assim, em que era proibido, porque era cultura africana, podia pôr em risco, ou mesmo interferir na cultura dominante. Daí você tem, ela enumera vários casos de punição, aqui são locais,
ou crimes cometidos por cativos. Um deles, o escravo, após ser assassinado uma família inteira, é levado para a delegacia, de onde é retirado pela população enfurecida e finalmente linchado. Há outro caso de escravo que teria assassinado o genro de sua senhora, mas durante as investigações foi provado que era inocente. Houve ainda um caso de tentativa de assassinato de um escravo por outro cativo, por conta de ciúmes, e o acusado é absolvido. O outro autor ali, Oswaldo Truzzi, né, confirma essa questão de dependência do escravo aqui nessa área de desenvolvimento. Durante mais de 30 anos, os fazendeiros da região continuam utilizando o trabalho escravo, pois, na verdade, representava a garantia da existência do latifúndio, que se esclareceria sobre a ausência de braços que mantivessem a produção. A própria professora, ela comentou com relação à disponibilidade de mão de obra imigrante. Até 88, se eu não me engano, no texto dela, diz que eram 160 e poucos estrangeiros em Jaú, uma população, né, de 18 mil, alguma coisa assim. Então é muito pouco. E você tem, ali você vai ter quase uma população africana de 1.400, quase 1.500 cativos e 500 e poucos livres. Esses livres, a gente não sabe exatamente se eles estão contando as crianças que nasceram a partir de 71, que embora fossem livres legalmente, na verdade eles só poderiam gozar da liberdade quando eles atingissem os 21 anos, que seria em 1892. A escravidão termina em 88. Então ninguém usufrui da lei do ventre livre, né? Observa também que as transações comerciais de libertação dos escravos cessaram a partir do segundo semestre de 87, quando a princesa Isabel exerce o terceiro e último período de regência do Império. A exceção ficou em uma última escritura de compra e venda de escravo, registrada no livro 32, no qual Joaquim Ferraz de Almeida Prado compra uma escrava de 22 anos por 274 mil réis. Um escravo valia 1 conto a 2 contos de réis, que seria mais ou menos, 1 conto seria 1 milhão, 2 milhões de réis na época. Valor médio muito abaixo do mercado do ano anterior, que era cerca de 1 conto e 500 mil réis, né? Que seria 1 milhão e 500 que fosse. Com certeza essa desvalorização era um prenúncio da abolição da escravatura que estava por vir. Opa, desliguei. Então, após a proibição do tráfico negreiro, então, eles chamam lá de cativeiro justo, né, que é a questão que eu falei com relação ao castigo, né, do bom senhor, né, justamente deslocando escravos saindo da região decadente, como a fronteira agrícola, que era o caso de Jaú, permitiu que os escravos teriam parâmetros de tratamento por parte dos senhores. Eles saem de um lugar onde ele é extremamente violento para um lugar um pouquinho menos violento, né, se a gente pode falar isso. Daí os escravos negociados no tráfico negreiro, interno, na verdade, a propugnar, a efetivação de práticas costumeiras vigentes em suas regiões de origem, questionavam o poder de reinterpretar como concessão seletiva o arbítrio senhoral. Então eles começam a questionar a questão desse poder que o senhor tinha, né, sobre a vida deles. E daí o acesso a recursos permitisse maior autonomia no cativeiro, com perspectivas de remotas de acesso à liberdade, ou fazê-los punham em xeque as bases de reprodução, dominação escravista. Daí o sentimento confuso. Isso que eu estava comentando, aqui em Jaú teve um caso interessante, e depois eu tenho outro caso em São Carlos. Né? Então, os sentimentos senhores em relação aos escravos eram um misto de benevolência com autoritarismo, de muitas vezes crueldade. Costa comenta que a lei consagrava o sistema escravista, a expoliação de um grupo pelo outro. Também, segundo o autor, havia os senhores benévolos e dedicados, mesmo que raros, eles inspiravam em seus cativos o sentimento de companheirismo e gratidão. Segundo Alberto Costa Silva, reconheceu que a benignidade nas relações dos senhores com escravos do Brasil patriarcal não era para ser admitida, é claro, senão em termos relativos. Gente, a gente precisa lembrar que essa questão, toda vez a gente fala a mesma coisa. Não só o Brasil, mas o mundo inteiro e a Europa inteirinha era uma sociedade extremamente violenta. Né? Extremamente violenta. Quando você vê o que acontece na Europa, essa questão de opressores dominados o tempo inteiro, aqui é reflexo disso.
Então, não é questão justificativa, é questão de repetição só. Né? Daí, então, foi analisado os plantéis da família Almeida Prado, que não eram grandes, o número médio de escravos era de 4 a 6 irmãos, dos 4 e 6 irmãos que vieram pessoalmente abrir fazendas de Jaú, era de 30 cativos para cada irmão, variando de 15 a negros da Antônia a 40 cativos do Francisco de Paula, que é o Major Prado. Né? Daí, em 2 inventários de 4 irmãos, há menções de gastos com a saúde e ferramentas de punição. Então, ao mesmo tempo que você tinha que dominar e manter a punição, você tinha que tratar para você não perder o mecanismo de produção de riqueza. Tem um dos inventários que é um sobrinho do Major Prado, é um pacheco, eu não lembro mais o nome. São 2 crianças que o Major Prado vira tutor. E daí o inventário é longo, porque são crianças, então vai durar até que eles fiquem maiores para poder assumir o dinheiro que tinham. E daí lá tem listado o tipo de remédio e com quem era gasto. Então, justamente para tentar manter e não que as crianças perdessem a mão de obra, que geraria riqueza para eles. Né? Então, essas informações para sugerir uma fase de relacionamento entre negros e senhores. Essa parte irá se ater ao relacionamento e cuidados, né, que os senhores do Oeste Paulista Nova tinham com seus cativos. Costa menciona, dos escravos espera-se humildade, obediência, fidelidade. Do senhor, autoridade e benevolência. É uma coisa meio esquisita. Mas, enfim, nem sempre isso ocorria. De acordo com o autor, os escravos roubavam, fugiam, eram infiéis, e já os senhores exageravam nos castigos, eram violentos e muitas vezes cruéis. Eu não sei se alguém conhece ali na Bahia, onde hoje é a Praia do Forte, tem um Castelo Dávila, né? Dávila Garcia. E um dos senhores ali, ele foi, inclusive, denunciado na época para a Inquisição, porque ele era muito perverso, inclusive especialmente com crianças. Né? Enfim, em Jaú, né, esse gratidão, submissão, a Teresa de Assis Bueno, que era filha de Leonor Almeida Prado, uma das irmãs que vem para cá, e Francisco de Assis Bueno, ao falecer em 26, deixou em testamento a parte de seus bens e obras para obras da igreja, Nossa Senhora Patrocínio, Capela São Sebastião, e para um casal de ex-escravos, que é o escravizados, que era o Jonas e... esqueci o nome dela agora. Dina. Né? E o que é interessante no caso dela é que ela não se casa. Né? Então, quando a primeira vez que a Dina é mencionada é no inventário do pai, de 1871. E não tem a idade dela. A Teresa tinha 22 anos na ocasião. A moça não menciona a idade. Mas existe entre elas, né, talvez por fato dela não se casar, ou por fato dela sentir a opressão também por ser mulher, né, numa estrutura totalmente patriarcal, né, onde realmente o poder do homem equivalia, a mulher praticamente não valeria nada, ela se alia a essa escrava, ou ex-escrava, e também ao marido dela, que venceu o Jonas para frente. Quando ela deixa os bens para esse casal de escravizados, ela privilegia as mulheres. Ela privilegia as filhas do casal Dina e Jonas. E ela dá usufruto para o casal, mas ela dá o privilégio das meninas decidirem a vida delas, e a vida financeira, e não dos homens. Esse testamento foi questionado, inclusive pelos irmãos dela, e daí tem um relato, durante esse processo, tem um relato de 2 primos dela, que um deles é o filho do Major Prado, que é o Lourenço Avelino, aliás, 2 filhos do Major Prado, que eram primos, né? Dizendo que Teresa era uma senhora de espírito, sábia, sabia ler, escrever e tomava ela própria conta de seus negócios. Dita senhora fazendeira e capitalista, fiscalizava e administrava suas próprias propriedades e negócios. Então ela soube, primeiro, administrar o bem que ela tinha, e ao mesmo tempo ela soube privilegiar, ou de repente, não sei qual seria a palavra exata, ela tentou recompensar a quem serviu a ela. E o mais contraditório é o seguinte, é que a partir do momento que ela vai envelhecendo, quem vai ser o tutor e responsável por ela
é o ex-escravo Jonas. Então você tem aí o caso da pessoa que oprimia, né, sendo tutelada legalmente pelo seu oprimido. Então essa questão da escravidão é muito mais confusa do que a gente imagina, do que só falar que do bem e do mal. Na verdade, eram seres humanos que viviam dentro de um contexto de opressão e de violência, mas que também criavam outros sentimentos que não só a questão da vingança ou o que fosse. Né? Daí, enfim, Castro comenta que o segredo do Código Paternalista de domínio escravista estava no poder senhoral e transformar a concessão qualquer ampliação do espaço de autonomia do cativeiro. Então, como eu falei, era uma coisa extremamente confusa essa relação escravo e dominador, a ponto dali de uma carta desse escravo Felício, que era, na verdade, de São Carlos, e existe uma carta, ele escreve para o neto do Conde do Pinhal, do qual ele trabalhava. O escravo Felício, o Conde do Pinhal é de São Carlos, e ele tinha propriedade, ele vem para Jaú na década de 70, e depois em 80 ele abre as propriedades dele, e o escravo Felício era um tipo administrador dessas propriedades. E tem até um relato, uma vez, que o conde teria vindo para Jaú, tinha ficado muito triste com o Felício, porque pegou o Felício dormindo e bêbado, né? Mas, enfim, não caiu em desgraça nem nada, ele volta, porque realmente o tal do Felício via ali no Conde do Pinhal um amigo. É como ele descreve o Conde do Pinhal. Então, o caso de relacionamento e companheirismo de Antônio Carlos de Alda Botelho e seu escravo Felício talvez funcionasse como um mecanismo de dominação. Né, conceder privilégios, designar tarefas e ter colocado um negro como feitor de outros cativos. Representou muito por escravo Felício. Depois o Costa menciona que na zona rural as condições de vida dos escravos eram menos degradantes por conta do alto investimento e da dependência da mão de obra cativa. Né? Então os escravos procuravam conferir aos seus negros um regime alimentar e uma assistência sanitária razoáveis. Na mesma carta, né, que ele escreve para Antônio Carlos de Alda Botelho, daí isso é o neto do Conde do Pinhal, né, e a carta é da década de 20, se não me engano. Ele descreve ali, né, era como se fossem seus verdadeiros pais. Ele considerava o Conde do Pinhal e a primeira esposa dele como verdadeiro pai e mãe. No entanto, não ficou claro na carta, nem no comentário feito pelo advogado e historiador Eugênio Andrade Argas. Em 56, o escravo, apesar de sua fidelidade, conseguiu carta de alforria concedida pelo Conde do Pinhal. Enfim, ele era um escravo que tinha um trabalho de administração, diferente do que ia para a roça, que era penalizado, e ao mesmo tempo não se sabe se ele recebeu, como almejado por qualquer escravizado, a questão da alforria, da liberdade. Né? Mas mesmo assim, isso é interessante com relação ao Felício. Ele primeiro assina Felício Arruda, depois Felício de Arruda Botelho e, finalmente, Felício do Conde do Pinhal. Não era um Felício qualquer, era um Felício que tinha uma ligação com o Conde do Pinhal. Bom, o que a gente pode perceber disso? Né? Na verdade, podemos perceber desse estudo que a permanência de uso de mão de obra africana ou negra foi essencial na formação das propriedades agrícolas do povoado, seu crescimento econômico. Não podemos afirmar a razão da preferência pela permanência da escravidão, em detrimento de crescente disponibilização de mão de obra livre. Aqui eu acho que justamente a questão da ferrovia, né, você chegar até aqui era complicado, e na verdade você tinha Campinas, que era um grande centro, né, mesmo em Ribeirão Preto, a ferrovia chega em 84, chega praticamente 3 anos antes daqui. Então, a questão da mão de obra, a dependência da mão de obra, existia uma dependência muito grande da mão de obra e pouca disponibilidade de mão de obra imigrante. Daí você tem, então alguns, ou mesmo a questão do conservadorismo dos fazendeiros locais, que continuavam a comprar escravos às vésperas da abolição. No caso ali do Major Prado, ele compra uma menina, né,
de nome Benedita, de 9 anos, em junho de 87, e ela é descrita como cozinheira. E ela vem com um irmãozinho chamado Raul, de 3 anos. Então, mais uma vez, a lei do ventre livre de 71, ela não funciona de fato, né? Eles eram vendidos e trabalhavam até atingir os 21 anos. Daí você vê um número pouco expressivo. A proclamação da República em 89, os fazendas se renderam aos imigrantes, tornando a cidade de Jaú o segundo destino de imigrantes do estado de São Paulo, atrás somente de Ribeirão Preto. Isso segundo Faleiros, né? De qualquer modo, foi o contingente de cativos que desbravou, plantou e construiu as bases da economia local. No ano de 88, somente 34 escravos moravam na vila, mais uma vez reafirmando o que a professora falou, a vila era incipiente, na verdade, a vida toda acontecia na zona rural, né? Os outros 1.384 adultos e 509 crianças, né, habitavam nas senzalas da zona rural, funcionando como verdadeiras alavancas da economia baseada na monocultura do café e voltada à exportação. Basicamente isso. Muito obrigado. Alguém tem alguma pergunta, alguma colocação que queira fazer? Boa noite a todos, eu sou o professor Júnior Braga. Minha formação é na área de sociologia e de engenharia também. Trabalhei já na parte de computação, sou professor com a Kátia, né? Vou até comentar um pouquinho o que você já salientou aqui, né? Essa questão do escravizado, né? Cumprimentar também o trabalho excelente que você fez, muito bacana estar aqui. Cumprimentá-la também. Quero fazer uma pergunta em relação à imigração italiana. E tem um trabalhinho da história do Jaú, que começou lá no Norma Botelho, né, que é o Kaique. Os alunos lá querendo saber sobre mais história do Jaú. E a gente fez o material. Usei, inclusive, o teu material lá, né, Fábio? Pedi autorização e fiz contato com várias outras pessoas que contribuíram, que me ajudaram muito. Então, primeiro, eu também preciso fazer um pouco essa correção do escravizado, né? A gente viu nessa fala aí. Vamos fazer essa correção. Escravizado, indígena, né? A gente não fala mais índio, eles não querem ser chamados de índios. Eles querem ser chamados de indígenas, vamos chamá-los de indígenas. E é super importante a gente resgatar essa história e dar valor. No caso do negro, a gente tem a Teresa Desses Bueno, bem bacana, né? Que essa história que é muito interessante, fascinante, eu diria até, né? E mulher também, né? Não é só a questão do negro, indígena, da mulher também. Nós temos em Jaú alguma homenagem significativa à mulher? Tem alguma estátua em Jaú homenageando alguma mulher famosa de Jaú? Eu não tenho. Perguntando para vocês. Desconheço. Tem uma homenagem? Teresa Desses Bueno, a gente tem a Rita Hilst, a Maria de Zona Amaral. A gente tem a arqueóloga famosa também, a Néia de Guidon. Ninguém merece uma menção. Ninguém será? Falta, né? Então, fazer essa autocrítica, né? Tem poucos negros presentes nessa plateia. Eu acho que merece essa autocrítica também que a gente faz. A pergunta que eu gostaria de fazer, primeiro dos italianos. Essa questão do catolicismo também não facilitou, dificultou essa questão cultural da comunicação e do catolicismo. A gente viu bastante dificuldade também dos italianos na integração com a sociedade jauense. A pergunta é essa. E eu não sei se você pode me ajudar, Guilherme, a questão do Newton Braga. Não tem nada a ver com o meu Braga veio do Ceará, né? Meu avô. Mas o Newton Braga, que era o navegador, junto com o João Ribeiro de Barros, é negro também. Eu tive a oportunidade de estar com o professor José Rafael Toscano. Falei, Newton Braga é negro, né? Tem algumas fotos, eu falei, é negro. Ele realmente confirmou que era negro. A gente não sabe quase nada dele. Tudo bem. Assim, tem homenagem ao Zumbi dos Palmares, bacana, quase todos os lugares tem. Mas tem o Newton Braga que a gente não sabe quase nada, que foi lá o navegador junto com o João Ribeiro de Barros, um herói jauense também. Falta esse resgate. Resgate do negro. Eu diria também, está ruim para ouvir? É negro, afrodescendente, né? Então, a gente precisa fazer esse resgate, falta. Sim, e Machado de Assis, né? Eu lembro que eu li Machado de Assis, adoro Machado de Assis, recebi a coleção, tem um carinho muito grande.
né? Mas não sabia, fiquei muito pouco tempo. A gente soube que o Machado de Assis foi branqueado também, muitos foram branqueados, né? A gente precisa fazer esse resgate. A pergunta é essa, então, Guilherme, você sabe alguma coisa né, merecer esse monumento à mulher também, você está com a Teresa de Assis Bueno, né? Acho que existe alguma coisa? Eu também desconheço, se alguém sabe, tem alguma informação quanto a isso. E do imigrante italiano, né, da contribuição. Da questão do catolicismo, a minha curiosidade. Facilitou, você tem alguma coisa, do trabalho de pesquisa, você falou da dificuldade dos italianos também em se integrarem à sociedade, preconceito também que eles sofreram. O catolicismo facilitou? Qual que é a participação? Tem alguma coisa nesse sentido? Isso daqui está ligado? Está funcionando. Bem, com relação aos imigrantes, os vênetos eram extremamente religiosos, né? Tanto é que quando eles chegaram aqui, eles faziam pressão aos fazendeiros para construir uma capela dentro da fazenda. E eles que tomavam conta, então, que eu saiba, é isso. Agora, a questão de integração do imigrante em termos da religião católica, eu não encontrei nada na documentação. Não vi problemas. Adaptação. Você vê que a fazenda ali, a Santa Gertrudes, que hoje em dia devia ser Rio Claro e hoje é Santa Gertrudes, ela tem uma capela grande que era usada como propaganda para trazer a imigração. Quer dizer, você vai sair da sua terra, mas você vai ter a religião respeitada ou continuada na Terra Nova. As grandes fazendas, quase todas as grandes fazendas tinham uma capela, né? E aí o pároco da cidade ia, às vezes, uma vez por mês, rezar a missa, né, para que eles não se deslocassem à cidade. Então, eles foram, nesse sentido, houve uma boa integração. Mais alguém quer fazer alguma pergunta, alguma colocação? André, faz favor. Eu queria fazer uma pergunta para os dois. Guilherme, no período da abolição em Jaú, se houve resistência à libertação dos escravos, como houve em Campinas, se isso foi natural, e que fim essas populações escravizadas, como elas se acomodaram na sociedade? E para a professora, saber se esses primeiros imigrantes, que eram do sul da Itália, reproduziram aqui aquele conflito que existe na Itália entre norte e sul. São as duas perguntas. Bom, você perguntou se houve resistência ao final da escravidão aqui em Jaú. Tem no relato do livro do Fernandes que o fim da escravidão lá é dia 13 de maio. Né? Em fevereiro, os fazendeiros teriam dado 800 cartas de alforria. Essas cartas de alforria não estão registradas no cartório. Como, na verdade, ali do cartório, acho que eu encontrei 22 cartas de alforria, e que poucas alforriavam mais de um escravo ao mesmo tempo. Geralmente era um único escravo que era alforriado com essa carta. Então, eu não sei se esse registro da carta de alforria estaria em alguma documentação da igreja que eu não tive acesso. Mas no cartório não constava. O Fernandes é que relata que houve uma libertação geral em fevereiro de 88. Bem, quanto à questão dos sulistas com os nortistas, no navio já acontecia o confronto entre eles, né? Porque o preconceito lá na Itália, e até hoje, né, o nortista tem preconceito com relação ao sulista. E isso continua se manifestando aqui. Tanto é que quando chegam os vênetos, os lombardos, né, eles vêm numa situação de trabalhador, de mão de obra, né, ou no meio rural e mesmo no meio urbano. Eles vão trabalhar como pedreiros, pintores, etc. Os sulistas que chegaram aqui, primeiro que eles chegam antes, né?
conseguem levantar capital e estão numa situação melhor. Segundo, como eles eram do meio urbano, muitos entre eles tinham estudado na Universidade de Nápoles, eles eram advogados, médicos. E aí, quando os nortistas chegam aqui, que eles se sentiam superiores aos sulistas, eles ficam incomodados dos sulistas aqui estar numa situação melhor, né? Isso eu encontrei muito na documentação, né? Eles ficavam bravos, como é que... Aí eles chamavam os sulistas de anarquistas, de comunistas, porque não era a ideia que eles tinham dos sulistas lá na Itália. Não sei se eu respondi. Perguntar para você, Valente, se é que assim, o coletivo ele tem está elaborando 3 projetos bem interessantes para a gente marcar a história da população negra na construção da cidade. Nas suas pesquisas, você encontrou negros com nome e sobrenome? Não, né? Aham. Tem um apagamento histórico mesmo, né? As pessoas não têm. Isso aí não é questão de Jaú, isso é uma questão... Não, a gente está falando de Jaú mesmo. Então, não encontra, né? Não encontra no trabalho que você fez, você não encontrou ninguém com nome e sobrenome. Isso. Realmente tem, quando tem, a nação. Entendi. Tá bom. Tá bom. Obrigado. Alguém quer formular alguma pergunta, alguma colocação? Ora, acho que a gente vai encerrando, né, Milton? Alguma consideração final. Olha, eu gostaria de agradecer muito a presença de vocês aqui, nessa noite que, para nós, é um marco, é uma ação política nossa, em relação a se debruçar sobre a história do município, estar defendendo o patrimônio histórico e assim por diante. Então, nós gostaríamos de agradecer a doutora Flávia, o Guilherme, essa disponibilidade, né? E marcar que, assim, isso aqui é um ponto de inflexão. Cabe a gente, ou cabe a nós, pesquisarmos mais, não é isso? É assim que é o movimento do estudo, da pesquisa histórica. O que está hoje posto, pode ser que amanhã seja contestado e assim por diante. Não é assim? É próprio da natureza, da investigação, da pesquisa, né, da ciência. Tá certo? Quer fazer um fechamento, Milton? Bom, agradecimento a mais 2 palestrantes aí que se prontificaram a ter seu tempo de estudo e apresentação, né? A gente sabe o quanto é difícil, nós conversamos todos esses meses aí para achar data e achar as pessoas que conseguissem ter o tempo disponível para vir aqui. O Guilherme com problemas de saúde da filha, da professora Flávia, doutora também, sempre com agenda complicada, e todos os demais. Então, só temos a agradecer. Como o Paulo disse, é um início, a gente está aí na raça, sem recursos, tentando organizar esses eventos, e justamente isso, levantar o debate, né? A história esquecida por muitos lados, foi o ponto que a gente conversou muito, para contar a história verdadeira, lá no fundo, né? Então, hoje, nós começamos desde os indígenas, né? E nós tentamos trabalhar essa parte cronológica, como que era antes, quem foi chegando, como a cidade foi crescendo, se desenvolvendo. Então, é um primeiro evento que queiramos aí seja o primeiro de muitos, né? E eu queria também deixar, mais uma vez, o agradecimento ao Sincomércio por ceder o espaço. O Ciesp tem sido também nosso ponto de encontro por várias reuniões. A própria Fundação Dr. Raul Bauab está totalmente disponível para nós, até para mantermos um acervo lá, se for necessário.
E essa é uma das ideias. Estamos tentando comprar uma digitalizadora de documentos, para que não se percam documentos, né? Não dá para contar com o poder público, porque vira a gestão, muda o pensamento. Eu acho que nós, como sociedade civil, temos que nos organizar e zelar por todo esse acervo. Como para os demais, o Instituto também gostaria de deixar uma pequena lembrança de agradecimento. Guilherme e a doutora Flávia. Nós temos a página no Facebook, estamos começando, então o Instituto Histórico e Geográfico, se vocês puderem acompanhar, e alimentando também com informações, porque a ideia é essa, tem muito acervo pessoal que está com as pessoas e pode ser disponibilizado para a população, fotografias, né? No meu livro, nesse que agora vou lançar, também muito ajuda de familiares, que a gente vai procurar, e aí você encontra fotos inéditas que a população ainda não tem acesso. Então é muito importante vocês alimentarem e participarem da página. Ao Sabatino, nosso grande agradecimento aí, porque a gente estava perdidaço aí, como que a gente ia documentar isso? Então foi uma grande ajuda aí, um agradecimento, e vamos tentar depois disponibilizar todo esse material na internet, mesmo que seja longo, mas vamos ver como que a gente faz isso. Nós vamos ter que pedir ajuda aos universitários aí que entendem. Obrigado, que seja o primeiro de muitos, né?